O tema de hoje, já até comentei aqui, né? Que é condomínio síndico, né? Então, o Rafael é graduado em economia, especialista em comércio internacional, mediador e conciliador, extrajudicial e judicial, atuando no Sejusc de Blumenau, pós-graduado em conciliação e mediação de conflitos. Dito isso, vamos chamar aqui o Rafael. Rafael, bom dia, tudo bem com você, não? Bom dia, Iglesias. Como é que está? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Isso aí, um feliz ano novo para todo mundo. Que venha 2026, né? Já veio, já. Olha, o ano nem começou. Olha, eu tiro sarro todo dia. Olha, o ano nem começou, já estamos 20 de janeiro já. Pois é, nós já estamos em 20 de janeiro. E já começaram as campanhas para o carnaval, então Pô, a correria é grande esse ano, né? esse ano os blocos já estão saindo na rua aí, viu? Os blocos aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro também já estão saindo. Bom, o Bahia não se fala, né? Bahia foi encerrado no dia 31 de dezembro o carnaval e no dia 1º já começou o outro carnaval. Faz parte, né, da nossa cultura carnavalesca, né? É o que traz a nossa cultura bem aflorada, né? Olha, eu gosto muito do carnaval, rapaz, eu gosto do carnaval e tive oportunidade de sair em escola de samba e uma coisa, está no barracão, né, do carnaval, olha, eu vou te falar, viu, gera muito emprego, viu, cara, gera muito emprego. É uma coisa que as pessoas só vê, né, o desfile, né? Bom, os blocos aqui tem quase mais de, aqui em São Paulo, mais de 700 blocos, 800 blocos. Pô, você quer brincar, cara? E uma coisa, começou já, né? Já começou e aí a coisa, né? Mas O carnaval é uma grande indústria que deve ser muito bem observada, né? Porque termina se confundindo com uma festa e, no fundo é uma grande estrutura, né? Que exato, precisa, exato. é uma organização empresarial muito interessante, né? Que vende É, produto uma vez por ano, né? Enquanto os outros é, vendem todo dia, ele vende uma vez por ano, um é, pacotado durante um ano, né? com Mas é isso. certeza. É isso aí. Bom, então, daqui um pouquinho, oficialmente, né? Falta pouco aí. Esse ano aqui, acho que é dia 12, 13, né? Eu não nem, agora eu Esse nem. ano, no meu calendário aqui, é sexta-feira de carnaval, dia 13. Não, E 17, vai até o dia 17. 18. Quarta-feira de cinzas ainda é o rescaldo do Isso, carnaval, né? isso, isso, é. E na quinta-feira já começa praticamente já a outra temporada, né? É Então, outra bom, mas temporada. faz Aí no parte, dia né? Eu acho que 23, é a oficialmente, parte começa cultural que o ano. eu, é importante, que gera muito emprego também, e é a parte cultural, né? Eu acho que a parte cultural acho que é essencial, né? Então é importante, é importante, né? Bom, vamos falar do nosso condomínio, do nosso síndico. Você colocou sindicatura, mas como a palavra E, sindicatura, puxa vida, raramente as pessoas, né? E olha, as pessoas inclusive confundem, né, com sindicância, né? Eu aqui estou e falando que aqui o pessoal fala, pô, não, pera um pouquinho, ó, a sindicatura é uma coisa, sindicância é outra, né? Não dá para confundir, né? E aí eu coloquei no título aí, síndico, justo só para situar, mas você colocou sindicatura, condomínio sindicatura, que é o correto mesmo. A sindicatura é o ato da atividade do síndico, né? uhum. Na verdade, a ideia do nosso papo de hoje, né, é trazer duas posições que são importantes no nosso entendimento condominial. Primeiro, o que é o condomínio em si, né? E depois, o que é a sindicatura, no sentido daquilo que o síndico faz. Porque é da natureza nossa, né, principalmente que vivemos em condomínio, a grande maioria dos condomínios ainda são síndicos residentes, né?
Então, termina que se confunde muito uma coisa com outra, entre aspas, PJ com PF, pessoa física com pessoa jurídica, né? E, na verdade, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado disso para que a gente não evite problemas, né? Que, inclusive, dentro do próprio condomínio, que as animosidades possam aflorar por questões que não são necessariamente importantes dentro de uma gestão do condomínio, nem da relação que as pessoas têm, né? Por isso que eu trouxe, por exemplo, o conceito de condomínio, né? O condomínio é um direito de propriedade de exercício comum, né? O condomínio, normalmente, é por duas ou mais pessoas que têm os mesmos direitos e deveres. Ou seja, um condomínio não é uma coisa assim que sou eu, isso é um condomínio, né? É um domínio que alguém também tem. Você é parte desse domínio, entre aspas, né? E, normalmente, a gente chama o quê de condomínio? São os apartamentos, né? Os edifícios, ou como se chama isso? Os conjuntos habitacionais, ou esses condomínios de luxo também, com as casas, né? Os escritórios, né? As lojas, um shopping é um condomínio, até um prédio público, um ministério é um condomínio também, né? Tem lá todos os ministérios, todos os prédios públicos, tem um gestor daquele prédio, né? Que não deixa de ser um condomínio. Porque, afinal de contas, todo mundo que está ali, seja um proprietário, que é um condômino, um locador, ou um usuário temporário que está ali durante seu horário de trabalho, eu chamo sempre de morador, né? Aquele que está habitando ou que está, seja de forma contínua ou temporária, aquele local, né? E, dentro desse conceito de condomínio, no meu estudo que eu fiz para o livro, e eu até me surpreendi com as informações que eu consegui no IBGE e também no Instituto Nacional de Condomínios e Apoio aos Condôminos, né? Que nós temos hoje alguma coisa perto de 520 mil condomínios no Brasil. A última informação é de 2024, que tem aumentado a razão de 10% a 15% ao ano. Então, quando a gente vai passando pelas cidades, né, em São Paulo a gente vê muito distância, no Rio e em outras cidades, aqui em Blumenau também estão construindo prédios novos, né? A gente está vendo que essa condição de viver em condomínio está aumentando bastante. E chega a ter movimentos, acredita-se, da ordem de 190 bilhões de reais por ano. 190 bilhões de reais. E tudo, né? Taxa de administração, serviço, contratação, o serviço público, né? De água, de luz, né? De gás. Então, 190 milhões bilhões, não é milhões, bilhões. É uma cifra bastante considerável aí na nossa economia, né? Então, isso é um fator importante para a gente entender que o condomínio residencial não é só uma questão onde você mora. Existe uma estrutura em volta muito grande que precisa ser melhor entendida, não é? Eu concordo, Rafael. Inclusive, aqui em São Paulo, mais 50% da população já mora em condomínios. Já mora em condomínios. E temos aqui condomínios aqui no estado de São Paulo que são maiores, os condomínios são maiores que muitas cidades, aliás, pela maioria das cidades do interior, condomínios com 5, 10 mil pessoas. Então, você vê o grau, né, o grau do condomínio, né? Aqui mesmo, aqui no meu bairro, aqui, ou no entorno aqui, numerando quantos prédios quantos condomínios estão sendo praticamente quase entregue ou em fase de ser entregue, né? Então, e aqui eu quero fazer né, o condomínio que a gente via alguns anos atrás, sei lá, umas 2, 3 décadas atrás, né, que o síndico mesmo era o morador. Eu fui síndico
por muito tempo, né, o que fala o síndico orgânico, né, que morador, hoje mudou muita coisa, né? Hoje a exigência é muito grande, né? É muito grande. Então, independente se é orgânico, se é morador ou profissional, o síndico precisa ter uma administradora muito ativa, muito ativa. Então, se abre também um novo mercado. A gente está falando de carnaval, no mercado do carnaval, se abre também um leque muito grande, né, para administradoras e síndicos, né, profissionais, né? E muitas vezes o síndico profissional é aquele que sai como síndico orgânico, gosta de tratamento, porque o indivíduo precisa gostar de tratar de pessoas, né, com pessoas, ter um contato com o público, e aí cresceu o mercado, né? Obviamente, esse mercado está crescendo, e uma coisa, não tem ponto para você falar, olha, isso vai... Não, a tendência é cada dia aumentar, principalmente nas grandes cidades ou médias cidades, né? Não é só grandes cidades, é médias cidades, né? Existe uma coisa que, digamos assim, que a gente pode chamar, entre aspas, da maldição do síndico, né? É que a figura do morador fica, querendo ou não querendo, você já foi síndico, eu já fui síndico, a gente sabe que, de alguma forma, existe uma mácula no síndico no final do mandato dele, né? Que com o tempo vai se diluindo, mas sempre existe aquela percepção de que alguém poderia fazer melhor, um profissional, né? O que eu também concordo, né? Se a gente encontrar bons profissionais na área da sindicatura, é muito importante. Mas precisa também que essa turma se prepare, tenha condições, conheça os regulamentos, né? E, naturalmente, está havendo um desenvolvimento de meio de gestão para diferentes condomínios, né? Porque você citou aí condomínio de 10 mil pessoas, né? Um condomínio desse tem quase uma subestação elétrica, uma pequena estação de tratamento de água, né? Gás deve ter aí, não sei que local é, se tem gás encanado, se não, mas tem um sistema de gás muito grande. Ou seja, não é mais 10 mil pessoas. Olha, tem municípios aí que não tem isso. Aqui em Santa Catarina, Não, interior do Brasil, não tem. Né? E não tem o movimento que gera. Né? Se a gente está falando de se cada condomínio desse aí quiser pagar, vamos supor, R$500 de condomínio, você multiplica aí pela quantidade de apartamentos, é uma receita fabulosa que tem, realmente tem municípios que não chegam a ter isso, né? E essa coisa traz sempre aquela ideia. Você falou, 50% de São Paulo hoje já está morando em condomínio. Eu acredito que esse número não está muito longe das cidades acima de 2, 3 milhões de habitantes que a gente tem no Brasil, né? E aí vem essa questão que a gente sempre pergunta, né? Mas por que hoje a gente está morando em condomínio? Antigamente era melhor morar em casa, tinha o quintal, tinha o churrasco, tinha isso, tinha aquilo. Hoje em dia, o mundo mudou muito, né? Então, a gente tem uma questão de praticidade, por exemplo, né? O imóvel em condomínio ele é mais fácil de manter, né? Existe rateio de despesa, existe uma infraestrutura que ele oferece que nem sempre a gente consegue ter em casa, né? Também tem questão de conveniência, disponibilidade de áreas comuns, de terceirização de serviços que você não precisa mais fazer, consertar um telhado, fazer uma pintura, cuidar de um jardim, né? Também tem a questão da convivência social, isso é muito importante, né? Principalmente em grandes centros, né? Porque por mais que a cidade seja muito grande, tenha muita gente, a gente às vezes se sente solitário numa grande cidade, né? Também tem uma questão de verticalização que é inevitável numa condição urbana. Eu não consigo imaginar mais que alguém consiga morar num casarão na Avenida Paulista. Né? Essa fase, certo ou errado, bom ou ruim, ficou na história. Né? Também temos a questão que é uma demanda do crescimento natural da cidade, o crescimento vegetativo. Né?
lá atrás vovô teve papai e mamãe, nós tivemos os filhos terão os netos. Então, onde é que vai morar esse povo todo? Será que as cidades acomodam casas para todo mundo, né? Então, a verticalização também cresce, né? Como o patrimonialismo, né? Hoje, o imóvel em condomínio tende, não sei, depende da cidade, né? Mas ele tende a ter uma valorização maior e uma liquidez melhor também, né? Acho que, a gente, pensando bem, eu acho que entre vender uma casa e vender um apartamento vende mais rápido do que uma casa, né? Pelo menos a impressão que eu tenho das minhas pesquisas. E um fator que tem sido, talvez, o grande moto dos últimos tempos, que é a segurança, né? Na questão de segurança pública, né? Você tem um condomínio, você consegue fechar, tem alguma segurança. Uma segurança interna, né? Ninguém vai mexer nas tuas coisas no prédio, pelo menos em princípio, e também patrimonial, né? É mais fácil você fazer um seguro de incêndio num prédio, por exemplo, do que fazer um seguro numa casa, né? Então, tem essas coisas todas que fazem com que a gente, em algum momento da vida, faça essa opção de morar em condomínio, né? Com certeza. Aqui eu quero já mandar um grande abraço aqui para o Sebastião Gomes de Almeida. Bem-vindo, Sebastião. Um ótimo 2026 aí para você aí. Não, com certeza. E uma coisa, um dado aqui que eu vi semana passada, ou faz alguns dias atrás, e a cidade de São Paulo diminuiu. Não é que aumentou, não, porque antigamente havia 12 milhões e pouco na cidade de São Paulo, não na grande São Paulo, na cidade de São Paulo diminuiu, porque tem muita gente que estão indo para o interior. Obviamente não é, eu acredito que deve ter diminuído aí 200, 300 mil pessoas, né? Que para o nosso padrão aqui é alto, né? Para o nosso padrão no Brasil é alto, mas tem diminuído porque as pessoas estão, quando é possível, estão saindo fora de São Paulo, né? Por uma série de motivos, né? Comodidade, qualidade de vida, né? Embora depende, por exemplo, de onde você mora, você tem uma qualidade de vida legal, né? Você tem uma qualidade de vida bom, né? Que você está, por exemplo, eu estou próximo de quase de tudo, pô. Então, sabe, eu quero no cinema, eu vou, eu quero no coisa, eu vou, sabe, tudo perto. E posso usar o metrô, quer dizer, então tem essas facilidades, né? Mas tem gente que gosta de estar mais tranquilo, né? Então, legal. Cada um sabe o que é melhor para a tua vivência, né? E para o teu trabalho também, né? Tem muita gente que trabalha hoje home office, né? Também, né? E tem uma coisa, né, Iglesias, que assim, a nossa função profissional está alterando, né? Já foi alterar. Nós estamos aqui agora somos testemunhas de uma alteração que, sei lá, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, seria quase impensável a gente estar fazendo uma live aqui falando de um assunto com a facilidade que a gente tem hoje. Por outro lado, também existem situações em que as pessoas estão buscando, nem que seja por um período, algum tipo de tranquilidade. Por exemplo, uma família que tem filhos pequenos. Então, entende que se for morar na cidade do interior por um período, a criança ali, as crianças, os filhos, vão ter uma infância melhor do que numa cidade grande. Então, faz essa movimentação. Daqui a pouco as crianças crescem, precisam vir para um segundo grau, vir para uma faculdade, termina voltando, né? E aí, onde é que fica isso? Tanto de um lado quanto de outro, vai parar em algum momento em um condomínio, né? Isso não vai ter... Isso aí é uma realidade, inclusive no sentido que é muito importante a gente lembrar, o condomínio não é necessariamente, do ponto de vista administrativo, somente aquela área fechada hoje. Nós temos algumas ruas, né, ruas sem saída, ou alguns bairros, que as pessoas já conseguem que a prefeitura autorize colocar uma barricada na entrada, né, que tem a segurança, só entra morador, etc. Não é exatamente um condomínio do jeito que a gente conhece,
mas não deixa de ser um conceito condominial também. Ali só vai entrar quem for autorizado pelos moradores por questões de segurança, por questões de conveniência, até dizer para a prefeitura, olha, aqui pode deixar que a gente vai à rua, a gente cuida do jardim, você nem precisa entrar aqui, só autoriza colocar aqui a barreira e pronto, né? Isso acontece e é uma das modalidades de condomínio que a gente já enxerga, já vê com alguma frequência, né? E aí vem a figura... Aqui em São Paulo, acho. Pode concluir, Rafael. Não, já concluí. Aqui em São Paulo tem. Então, Acho que tem, aqui de São Paulo, você vê ainda, a gente chama de vilinhas, entendeu? De vilinhas, existe ainda. Aqui em São Paulo existe. São coisas que, né, futuramente, né, depende da expansão imobiliária, aquilo pode ser que um dia acabe, né? Inclusive tem uma região aqui, até próxima aqui, nosso aqui, que está tendo uma briga muito grande, né? Porque o pessoal não gostaria de continuar morando em casa, é incrível, morando em casa, não querendo verticalizar, e aí a prefeitura quer passar um túnel, entendeu? E aqui próximo, não é periferia, é próximo, aqui próximo mesmo, um lugar, mas, né, tem as mudanças. Eu acho que nessa parte de condomínios, o que as cidades precisavam fazer uma estrutura, né? Aqui a gente sabe que tem cidades que vão crescendo, né, sem nenhuma estrutura, entendeu? Vão crescendo. Então, infelizmente, você vê poucas cidades, né? Poucas cidades são planejadas ou tem algum planejamento, né? Existem, e aí, talvez para nós, como cidadãos, né? Como cidadãos que moramos em cidades, a gente deve ter sempre uma observação no seguinte, né? Se existe essa tendência quase irreversível de ampliar as possibilidades de moradia nas cidades, né, em função do crescimento da população, né, e das conveniências, das facilidades que as cidades oferecem, por outro lado, também não pode haver o exagero, né? A gente não pode chegar e dizer assim, vamos ter uma região onde os prédios terão um limite de 7 andares, 10 andares. Aí, de repente, vem um mega projeto que o camarada quer construir um shopping embaixo, com escritório, com uma torre residencial de 20 andares, que destoa completamente do bairro, né? Isso também causa um mal-estar, porque você desconfigura aquele bairro que as pessoas decidiram morar ali, que compraram os seus imóveis, né? Aprender a conviver para tentar aquele equilíbrio. Se não é uma cidade do interior toda bonitinha, com pracinha e coreto, pelo menos aqui a gente teve um equilíbrio, né? Esse equilíbrio deve ser respeitado, as prefeituras devem procurar também respeitar isso, independentemente da questão que possa parecer um ganho urbano, mas que, na verdade, pode não ser, né? Essa que é a ideia. Perfeito. Vamos falar do síndico. Vamos falar de direito. Vamos falar de direitos e deveres aí do síndico. Vamos falar de direitos e deveres, que é o que pega, né? O síndico que geralmente, quer dizer, geralmente, às vezes com razão ou não, né? Às vezes com razão ou não, criticado, né? E o que a gente vê é o seguinte, tem de ser ajudado, né? Tem de ser ajudado, o síndico tem de ser ajudado, no mínimo ser ajudado, ao mínimo ser, inclusive, cobrado com fundamento também, né? Não adianta ficar cobrando sem fundamento nenhum, né? Mas qual que seria esses direitos e deveres aí, os principais aí? Hoje, assim, a gente no início falou ali da questão da sindicatura, né? Do síndico, sindicatura, sindicância, né? O síndico é a figura, né? O incorporado é o síndico, né? A sindicatura é uma função, é um ofício, é um cargo, né?
em que é daquela pessoa responsável por administrar o condomínio, né? Então, quando ele está exercendo o cargo, ele está exercendo uma sindicatura. O síndico exerce uma sindicatura, né? Que às vezes também, dentro de um conceito até didático, também isso pode se referir à administração condominial ou ao síndico profissional também que exerce a sindicatura, né? Então, o síndico tem a obrigação da administração do condomínio, da representação dos interesses do condomínio, dos condôminos, da fiscalização e também daquilo que a gente fala aqui no nosso meio da mediação, da resolução de conflitos, né? O síndico não deixa de ser o primeiro mediador dentro do condomínio. E se ele não chegar no limite dele, ele pode naturalmente buscar o auxílio da mediação condominial, né? E a sindicância, ela é diferente, porque ela é uma investigação, uma averiguação de qualquer irregularidade, né? Então, a sindicância, quando a gente fala, não, vamos abrir uma sindicância, né? Você não está abrindo uma sindicatura, você está abrindo uma sindicância, que você vai lá fazer uma investigação sobre determinados assuntos, inclusive sobre a gestão condominial, né? E aí a gente tem aquelas questões que a gente não pode deixar de falar, né? Das reflexões sobre sindicatura, sobre o que o síndico deve fazer, de garantir ou buscar manter pelo menos o chamado 3S, né? Que é a saúde, o sossego e a segurança, que vão ajudar e contribuir para lidar com e evitar conflito dentro do condomínio, né? O síndico tem que ter como obrigação dele uma escuta ativa. Para mim, é o ponto principal do síndico, é o saber ouvir, né? Nenhum síndico pode tomar qualquer ação se ele não escuta o que está acontecendo dentro do condomínio, tanto dos condôminos quanto também das partes que atendem ao condomínio, né? Também o síndico deve lembrar que há uma diferença entre ser e estar síndico. O síndico, ele está síndico, ele não é síndico. Ele não é um rei, que vai ser rei a vida inteira. Ele está ali um ano, dois, depois vai embora, ou eventualmente ele pode ser reconduzido, mas é um período sempre temporário, né? Uma posição temporária, né? E o síndico precisa e deve manter uma distância inteligente, que eu chamo de distância inteligente, no sentido de que ele tem que atender as pessoas dentro de horário, com imparcialidade, para evitar que ele perca aquela autoridade, não a policialesca, mas a autoridade ligada ao respeito, porque senão o síndico passa a resolver problemas que não são de competência dele, por mais que ele tenha boa vontade, ele não deve, né? Naturalmente, evitando qualquer tipo digamos assim, de panelinhas, né? Aqueles grupinhos que ficam influenciando o síndico, né? Ter atuação técnica sem pré-julgamento, né? E lembrando que o síndico não é um terapeuta, o síndico é um gestor condominial. Se alguém tiver problemas, né? O síndico, em 99% dos casos, não será a pessoa mais adequada para ajudar nessa área, né? Então, a gente trazendo aqui essa questão dos direitos, né? Eu vou aqui buscar um pouquinho, né? Quais são os direitos e deveres que a gente tem dentro de um condomínio, né? Primeiro, o direito dos moradores. O morador tem o direito natural de usar as áreas comuns conforme o regimento interno ou a assembleia ou o regimento que faça a gestão daquele condomínio, né? Não há como uma pessoa querer usar fora daquela condição que o condomínio estabeleceu. Também dispor das suas unidades, né? A pessoa pode alugar, pode eventualmente vender, não é? Isso faz parte do direito do morador. Recentemente, isso foi a questão de garagem foi discutido, né? Se a pessoa pode alugar, se pode vender. A maioria dos condomínios hoje tem a possibilidade da pessoa alugar a vaga, caso não utilize, e em alguns casos, as vagas, dependendo da prefeitura, tem uma inscrição de IPTU diferente, né? Faz parte da escritura, mas ele é uma unidade separada. E, eventualmente, a pessoa tem 2 vagas, pode vender uma, por exemplo, né? Isso também é possível, né? Também convocar, se um morador se sentir
assim, necessitado, ele pode chamar o síndico e convocar uma assembleia entre os condôminos, se tiver razão para isso, né? Não, não, eu quero convocar a assembleia, não, tem que ter uma razão para isso, né? Também pode se candidatar, né, a cargos administrativos, seja síndico, seja conselheiro. A obrigação, dever natural, respeitar e cumprir a convenção e regimento interno. Não há morador que tenha direito e não tenha obrigação, né? Então, tem que respeitar e cumprir. Também tem que respeitar pessoalmente os demais moradores, funcionários, terceirizados. Não estou falando aqui de dar bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí é educação. Mas estou dizendo no sentido do respeito. Você não pode tratar mal um vizinho, você não pode tratar mal um zelador, um vigia, um jardineiro. Você não pode fazer isso, né? Como também realizar obras com a devida comunicação à administração. Né? Você não pode achar, não, hoje eu resolvi fazer uma obra no meu banheiro. Ótimo, não há problema nenhum. Comunica a administração com antecedência para fazer a obra, né? Porque isso vai impactar em outros moradores. E o mais clássico de todos, que é pagar as taxas do condomínio em dia, né? Se não houver pagamento em dia, sempre se complica um pouco essa questão, né? E aí eu trago os deveres do síndico, né? Aí que começa o pessoal ficar mais preocupado, né, Iglesias, né? Lá no artigo 1348 do CPC de 2015, está lá claro, né, que o síndico é o representante legal com responsabilidades legais, inclusive, né, inclusive patrimoniais. Se o síndico fizer uma bobagem, o patrimônio dele pode entrar em risco numa hora que ele tiver uma discussão, né? Ele tem que cumprir, fazer cumprir as normas do condomínio, né? Ele é o primeiro a cumprir, ele tem que fazer cumprir. Tem que zelar pela segurança e bem-estar dos moradores, manter as áreas comuns em condições, garantir que as instalações estejam funcionando adequadamente, né? Questão de água, de luz, de esgoto, né? Convocar as assembleias quando for necessário, cuidar dos interesses dos moradores, elaborar uma coisa importante que muitas vezes isso escapa, que é elaborar uma previsão orçamentária anual, né? Ainda que seja difícil, que a gente tem, às vezes, inflação, tem despesa, mas a gente tem que, pelo menos, ter um horizonte, né? A gente, esse ano, tem a previsão de gastar tanto, né? Fiscalizar, no sentido de observar se há o pagamento regular das taxas condominiais, aplicar, quando necessários, as advertências e as multas, né? Não deixar de fazer a contratação do seguro condominial. Isso é importante também, né? Isso ainda mais hoje em dia, aí, com tantos problemas que aparecem, riscos, etc. Representar o condomínio quando em juízo, né? Muitas vezes eu já fui a resolver algumas coisas em juízo por conta do condomínio. E, naturalmente, evitar ele, tanto quanto possível, os conflitos dentro do condomínio, né? Então, o síndico deve ser, naturalmente, aquela primeira pessoa que vai evitar o conflito, né? Por isso que o síndico, às vezes, sofre demais e é criticado, porque para uns ele evitou, para outros ele não evitou. Para uns ele, digamos, atendeu mais um lado do que o outro, né? Dentro dessa percepção que as pessoas têm. Então, resumidamente, a gente falando um pouquinho dos direitos e obrigações do síndico e dos moradores, né? Eu acho que não foi bem colocado, Rafael. Agora, acho que o principal que a gente podemos aí abordar os desafios, né? Os desafios, olha, eu digo até os desafios do condômino, que a gente coloca desafio do síndico, da administradora, mas também dos condôminos, né? Porque os condôminos também, o condomínio é um mini sociedade, né? Muitas vezes a sociedade está representada naquele condomínio, né? Naquele segmento, né? Econômico, né?
está representado. E, obviamente, com divergência de ideias e tal, mas o que a gente tem que ter é uma convergência do bem-estar, né, daquele condomínio, né? Eu acho que isso é o essencial. E como atingi-lo, né? E como atingi-lo de uma maneira melhor, né? Inclusive até financeiramente, né? Então, aqui em São Paulo, quando houve um grande apagão que atingiu até quase uma semana sem o pessoal ter energia, aqui se falava diretamente gerador. Não, nós temos que comprar um gerador, é urgente e tal, nós tudo. Bom, eu fui pesquisar, inclusive trouxe até um especialista aqui para trazer aqui, para falar. E as coisas é o seguinte, né? A lei da oferta e da procura, né? Obviamente, se todo mundo está procurando, aquilo encareceu, óbvio, né? Encareceu, né? E aí, quando você vê os valores, bom, então é o seguinte, prioridade você sabe quanto custa isso aí? Não, então custa tanto. Pô, então aí você já começa e se a gente tiver fazer uma coisa, nós temos que projetar isso para daqui 1 ano e meio, 2 anos, entendeu? Não é passo de mágica. Tem o que? Compra ou locação. Então, né, então tem várias coisas. Eu estou dando só exemplo do gerador, porque há 2 anos para cá, o pessoal, é gerador, depois a coisa se acalmou, né? Agora, o que o condomínio tem que fazer, eu acho que esse é de uma boa gestão, fazer o condomínio participar. E a gente sabe que as pessoas, seguinte, o pessoal está fazendo reunião, está ok, eu estou tranquilo. E a coisa bem, aí eles participam, condomínios participam quando a cada 2 anos há a troca de vagas, né? Aí sim, aí todo mundo participa, né? Bom, sabe, é uma coisa até meio chata, né? Que você vê as pessoas não participam na hora de troca de vagas, né? Aqui não tem, por exemplo, eu estou falando no caso até do meu condomínio, que não tem vagas pré-determinadas, né? Cada 2 anos há uma divisão, há uma troca, ou depende do sorteio, você fica na mesma vaga, não há problema nenhum. Mas participar também, né? Dar ideias, entendeu? Você não pode participar presencial, mas ele pode dar ideias, né? Por exemplo, o nosso grupo aqui do condomínio tem atuado, ora, o próprio agora, a nova sindicatura tem participado, tem feito, vamos fazer agora um projeto, um plano diretor de obras, do que pode ser feito, entendeu? Isso é salutar. Isso é salutar. Então, as mudanças estão aí, né? Inclusive para quem o síndico profissional que quiser abraçar a sindicatura profissional, ele tem que estar muito atuante, ele não precisa ser, embora seja político, né? Mas ele não precisa ser só político, ele tem que ser o gestor, né? Ele está sendo contratado para ser gestor, e um bom gestor, né? Rapaz, você está falando aí e está passando uns filmes aqui na minha cabeça, e eu queria trazer para você, assim, pessoal que está nos assistindo, algumas ideias, né? A primeira, quando a gente ali atrás falou da questão dos direitos dos moradores, de convocar a assembleia, né? Eu quero convocar a assembleia, que eu quero resolver isso. Olha só, uma coisa que é clássica, a assembleia ninguém gosta de ir. Virou uma coisa que, como se diz, a importância que normalmente a maioria dos moradores dá é mínima às decisões, aos temas que são levados às assembleias. Então, se a gente for pegar aí uma média de assembleias pelo Brasil afora, eu arrisco dizer que é abaixo de 50% a presença de assembleias ordinárias, certo? Então, o que acontece? 50% não vem.
Aí acontece alguma coisa, ué, mas por que estão fazendo isso? Não, isso foi decidido na Assembleia, mas eu não fui. Não foi porque você não foi. É convocada com 7 dias, é colocado no elevador, é colocado no painel, é colocado em grupo, é colocado aqui, é colocado lá. Só não publica no Diário Oficial, mas o resto todo tá, todos os meios de comunicação foram acionados para que aquilo pudesse chegar, essa informação da Assembleia. Segundo, as pessoas, quando vêm para a Assembleia, é, não leem os temas que vão ser tratados na Assembleia. Então, chegam lá como se tivesse ido, não sei, em algum outro lugar que você vai ler um cardápio na hora para saber o que você vai querer. Então, não é assim. Você tem que se preparar pelo menos uma meia horinha antes da uma lida. Qual é o tema? Para você, para o condômino poder colaborar. Porque senão, o que acontece? No final das contas, a Assembleia deixa de ser uma reunião construtiva, colaborativa, para virar palco de discussão de bobagem. Né? Você, por exemplo, se você trouxe aqui o caso do gerador, isso é um caso difícil de resolver. É um equipamento caro, né? Tem que ter instalações especiais para colocar, tem que gastar um valor relativamente grande para adaptar esse equipamento à rede elétrica do condomínio. Tem que ter manutenção contínua, tem que ter combustível. Não adianta nada você ter o gerador lá se faltar o diesel. Você tem alguém que tem que ir buscar o diesel. Quantos litros cabe ali no gerador desse para trabalhar uma semana? 500, 600, 1.000 litros. Não é uma coisa muito simples, né? Então, a gente tem que ter essa percepção e ver se vale a pena. Mas se isso não é discutido de forma construtiva, todo mundo vindo, não quer, não quer, pode, não pode, é feio, é bonito, que cor vai colocar, onde vai colocar, né? Até casos, né, que eu já ouvi, por exemplo, de condomínio que queria utilizar uma parte do jardim para fazer um local de passeio de pet, né? Onde, em vez das pessoas irem para a rua, né? E fazer um local de pet. Eu falei, tá bom, mas como é que é isso? Nós vamos tirar a área de jardim, a área de criança, para colocar o pet? Com todo respeito, eu tenho paixão pelos animais, né? Mas eu também a gente tem que entender que o pet não pode utilizar uma área que não foi feita para aquilo, porque existem condomínios mais novos até que tem, né? Áreas para pet. Mas os antigos não têm. E se cria uma discussão filosófica. Porque o pet hoje é filho. Pessoal, olha, está tudo certo, a gente entende todos os sentimentos das pessoas. Mas vamos olhar o sentido prático do nosso condomínio. O nosso condomínio não dá para fazer, não dá, paciência, vamos nos adaptar a esse condomínio. Né? Porque, mas no condomínio do meu vizinho tem, mas é novo, eles têm um espaço, eles conseguiram. Se no nosso não tem, como é que você vai fazer isso? Quem é que vai cuidar daquilo? Entendeu? Então, é bom que todo mundo participe de forma construtiva, traga a sua ideia. Nenhuma ideia deve ser recusada, né? Nenhuma ideia é ruim. Todas têm aplicação que pode ser implementada no momento, pode não ser agora, pode ser um pouco mais adiante, mas não deixe de levar de maneira colaborativa, né? O Rafael, você está trazendo duas coisas aqui que é interessante, né, para a gente analisar. Aqui, eu já vi em outros condomínios o pessoal ter feito reuniões pré-assembleia, e que eu acho muito válido. Aberto. Olha, pessoal, ninguém vai assinar livro de livro, nada. Vamos fazer reunião para fazer ver o quais as demandas, né, do condomínio e tal, para a futura assembleia. Eu acho muito legal isso aí. Isso eu acho muito legal. Porque aí você tem ideia, sabe, olha, vai começar a tal hora e vai terminar a tal hora. Ok, então, aqui, naquela medida que você puder aí, você vai e participa dessa opinião, né, para
para isso colocar em pauta para uma futura Assembleia. Agora você está dizendo do PET, né? Vamos pegar esse exemplo do PET, né? De repente, o PET é o seguinte: pouca participação, mas de repente aquelas pessoas que têm PET se unem, sem muito alarde, se unem. E eles são a maioria no dia da Assembleia. Então vai ser discutido lá, o local do PET, né? E obviamente, né, pelo PET, as pessoas se reúnem e vão na Assembleia e ganham, né, né, eles vão estar com a maioria, digamos, vamos colocar a hipótese, né? Estamos fazendo aqui uma hipótese, que eles, por maioria, eles ganham, entendeu? E vão impor um espaço que era já tradicional, que não era do PET, né, tradicional. Você vê que pode-se criar uma Assembleia, um conflito que vai gerar, vai afetar o prédio, o condomínio todo. Você entendeu? Não sei se isso já ocorreu ou não, mas isso pode ocorrer, porque muitas vezes as pessoas se unem. Olha, qual são meus interesses? Meu interesse só tem, você tem PET. Então é o seguinte: vamos nos reunir na Assembleia sem muito alarde, sem fazer alarde. E aí eles têm a maioria. Você entendeu? Então, sabe, isso pode gerar um conflito. Então, a gestão, por exemplo, dos assuntos, e principalmente aqueles que pode ser potencial conflito dentro do condomínio, tem que ser muito bem examinados, inclusive pelo seu síndico, porque ele é o gestor, né? Então, muitas vezes, vamos fazer assim, pô, isso é viável? Isso é viável, entendeu? Ou financeiramente, ou por espaço, porque você tem duas coisas: você tem a parte financeira, você tem outro aspecto legal, que muitas vezes quer fazer, mas legalmente não pode. Tem uma árvore aqui, vamos cortar. Espera um pouquinho. Primeiramente, você tem que pedir autorização para a prefeitura para podar ou cortar essa árvore. Então, e uma coisa, aquilo vai afetar, vai mudar o teu condomínio, né? Então, parece muitas coisas, e uma coisa, isso vai surgir, viu, o Rafael, quando você falou, isso vai surgir, porque vai chegar pontos, porque o pessoal faz, outro dado, o pessoal faz o seguinte: olha, o meu condomínio, aí, olha, meu primo, meu irmão, meu grande amigo, no prédio dele pode, no condomínio dele pode, só que seguindo o prédio dele, como você falou, o prédio dele é novo, já foi projetado para isso, o teu não foi. Você entendeu? E não dá para impor também, pô, sabe? Modificações. Assim como também fala de PET, carros elétricos. Carro elétrico, é outro detalhe. Não foi projetado para isso, né? Eu trago aqui, se você me permite, uma pequena, uma brincadeira, né? Mas com intenção séria. É a seguinte: toda vez, dentro dos principais motivos de conflito clássico que a gente tem no condomínio, aquele famoso 5S, né? Que é o cano, cachorro, criança, carro e caô, calote, eu incluí recentemente nas minhas análises o 6C, que é a comunicação, capitaneada pelos grupos de WhatsApp, né? Então, aquilo que deveria ser uma coisa boa, que é um meio de comunicação, passou a ser um foco de conflitos, né? Então, a tal ponto que, inclusive, aqui no nosso condomínio, quando eu fui síndico, no nosso grupo de condomínio, passei a ter somente só quem pode mandar mensagem no grupo do condomínio é o administrador, no caso, o síndico, né? E quem quiser que faça grupo. Tem grupo da sauna, tem um grupo das mulheres, tem um grupo do pessoal que faz um jantar a cada mês, cada um tem seu grupo aí, faz parte do interesse de cada grupo. E por conta dessas possibilidades de grupos com determinados interesses se juntarem, eu passei a chamar esses grupos digamos assim, dos intelectuais do prédio, né? Daqueles que são, digamos assim, os representantes das melhores ideias que só eles têm.
né? É aquela comunidade intelectual que sabe tudo, que não há problema de colocar, destruir uma área para botar um PET, que pode instalar um sistema de carregamento de carro elétrico sem problema, porque o bombeiro disse que pode, né? Então, essa elite intelectual do prédio é aquela que não senta para conversar. É aquela elite que diz: eu sei qual é a solução, por isso que quando nós chegamos lá, a gente impõe isso ao condomínio. Só que essa elite intelectual muitas vezes esquece que determinadas decisões só podem ser tomadas ou as ações realizadas a partir de um determinado percentual de condôminos. Então, por exemplo, para você fazer uma alteração dessa ordem, normalmente são 2/3, ou 70%, 75% dos moradores aprovando, né? Depende um pouquinho de cada condomínio. Então, não adianta a gente chegar, não, porque 10 pessoas que moram há 20 anos no prédio querem fazer uma área de PET. Não, para fazer essa área de PET tem que ter uma aprovação condominial de 60%, 70%, 80%, depende do condomínio. Então, não basta ter só a ideia, não basta ter o intelecto, tem que saber se isso é prático, né? Que ideia a gente tem todo dia, né? ChatGPT está aí para ajudar a gente a ter 1000 ideias sobre condomínio, mas tem que saber se ela se aplica àquele condomínio, né? Por isso que eu sempre faço, quando me perguntavam, vem cá, quem vai resolver esse problema? A elite intelectual do prédio, eles sabem tudo. O síndico não sabe nada, o síndico está aqui todo dia, faz tudo todo dia, mas o síndico sabe nada, só a elite que sabe, né? Então, eu sempre faço essa brincadeira com a turma aqui no condomínio e em outros lugares que eu participo, né? Você tem razão, Rafael, você tem razão, né? E principalmente prédios, né, com uma certa idade, né, que tem seus moradores já são antigos, né? Então, muitas vezes algum morador, alguma elite, né, entre aspas, né, se sente os donos do condomínio, né? Condomínio novo, né? E aí, obviamente, quando o grupo é salutar, né? O grupo é salutar, o grupo do condomínio é salutar, né? Fica legal, fica legal, né? Olha, nosso aqui, por enquanto, a gente não tem queixa nenhuma, é salutar, né? Salutar, mas a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, falando hoje, né? Eu estou falando ontem. Hoje eu nem sei o que vai acontecer, né? Então, é importante, porque esse grupo intelectual muitas vezes se une para trazer coisas que muitas vezes não é viável, né? Você falou muito bem claro, muita coisa que você quer mudar, você precisa ter 1/3, ou 2/3 para mudar. Então, não é fácil. Inclusive, não é fácil para você chegar a esse quórum, né? Então, agora, o que o pessoal pode fazer é criar conflitos onde não existe, né? Isso pode acontecer. E eu aqui, Iglesias, quando eu fui eleito síndico em 2023, né, eu fui eleito junto com outro colega, outro morador aqui, que já era síndico anteriormente, ele fazia a parte financeira, né, porque a gente, naquela ocasião, optou por fazer o controle financeiro sem a administradora, que se limitava a essas questões de emissão de boleto, essas coisas todas, né, porque era o modelo que existia na época. Quando a gente conversou de trabalhar junto, eu disse para ele: eu fico na parte de operações, você fica na parte financeira. E nessa ocasião, quando a gente foi eleito, né, realmente poucas pessoas estiveram lá, não tinha 50% de participantes do condomínio, e surgiu por parte de pessoas a ideia de que o condomínio nunca chamava ninguém para dar palpite, para ajudar, para colaborar. Eu disse: então vamos fazer o seguinte, por que vocês não criam um grupo? Criou-se, então eu sugeri o grupo
que veio se chamar de Comissão de Planejamento. Então, ele disse, essa comissão de planejamento vai estudar as coisas que o condomínio precisa e me trazem para o síndico, certo? Às vezes o síndico não está vendo, está no dia a dia, não está vendo. Passados 2 anos, eu encerrei, passei por síndico, atualmente é um síndico profissional, excelente pessoa. Quantas sugestões você acha que eu recebi em 2 anos do conselho? Nenhuma. Olha, para não dizer que não foi nenhuma, Iglesias, foram 2. Uma de trocar o latão de lixo, que é aquele grande, para o carrinho, que realmente é uma coisa fabulosa, e trocar os capachos da entrada ali da portaria para botar novo. Entendeu? Então, eu perguntava, pessoal, vocês querem isso? Querem jardinagem? Querem isso? Querem plantar? Querem botar árvores exóticas? Querem mudar isso? Querem mudar aquilo? Querem pintar uma garagem? Coisas nesse sentido não vieram, que era isso que o síndico quer. Que trocar um carrinho, aquilo ali é coisa... Quebrou, troca. Isso é dia a dia. Claro. Não é uma coisa assim do outro mundo, né? Mas, enfim, o que é importante a gente trazer, né, nesses comentários nossos aqui é que as pessoas, os moradores, né, cada um dentro daquilo que pode fazer, o condômino pode participar das extraordinárias, os inquilinos das ordinárias, das despesas normais, né, que participem, que possam ir, que tenham boa disposição para colaborar, que vá ouvir, que vá levar coisas boas, e evite essas discussões. Você tem uma discussão com o teu vizinho, conversa com ele. Né? E deixa para o síndico entrar numa situação que fique mais difícil. Porque 90% dos problemas dos condomínios são entre dois moradores, dois apartamentos, duas pessoas. Não precisa levar isso para uma assembleia e transformar isso num evento público sem necessidade. É o que eu colocava lá, é deixar escalar um conflito sem necessidade. Claro. Você não precisa, porque você tem um problema com o ar-condicionado do vizinho, que você vai transformar isso num problema absurdo dentro do condomínio, causando problema para todo mundo. É isso aí, Rafael. Eu acho que deu uma visão legal de direitos e deveres, inclusive desafios, né? Desafio para nós, condôminos, e para o síndico, né? Independente se é orgânico ou profissional, né? Mas a participação nossa como condômino é essencial. Ela é essencial. Ela que vai dar as diretrizes, né? Para o dia a dia do condomínio, né? Então, o condomínio bem estruturado, bem planejado, com a parte financeira com equilíbrio e com tudo, né? Tendo um ambiente gostoso, o que vai acontecer? O teu patrimônio vai valorizar. Eu acho que isso que é essencial, além de você viver num ambiente, um ambiente gostoso, né? Um ambiente que a gente merece, um ambiente salutar, né? Então é isso, né, Rafael? Eu acho que é isso aí, né? Próximo mês o Rafael vai estar aqui, eu não sei a data, mas a data já foi estabelecida. 17 de fevereiro. Agora que eu estou vendo que é terça-feira de carnaval, hein? Você já vai. Não, então vamos marcar para o dia 24, né? Não, pode esperar para o dia 24. Isso, dia 24, então. Vamos marcar. Olha, eu vou esperar aqui para o dia 24. Querer, tá? Senão a gente vai vir aqui me apresentar com o sarong, carnaval, gente. Em ritmo de carnaval. O pessoal pode achar esquisito, né? É isso aí. Rafael, super esquisito. Rafael, um grande abraço, pessoal. Um grande abraço. Desejo a todos. Bom para você. Um abraço até o mês que vem. É isso aí. E, pessoal, hoje uma ótima terça-feira a todos aí, uma
terça-feira produtiva. Estamos aí, quem é advogado está iniciando essa semana aí o retorno aí dos prazos. Acho que os prazos começam hoje. Acho que hoje ou amanhã começam os prazos aí a valer. Dia 20, Acho que é dia hoje. 20 só começa a correria. Aí já começou, já começou. Então, um grande abraço a todos e até amanhã às 8 horas. Isso aí.